Isto é um alerta. Já leram, né? Todos, né? Isto é um alerta. Tem mesmo a ver, portanto, essa tarde, quando durante um tempo de refrigério, eu e as missionárias aqui, então na conversa de que tempo está a passar depressa, elas constataram de que o tempo está a passar muito depressa desde que vieram desde que vieram para o retiro, e os tempos estão a passar muito depressa, e eu concordi com elas que o tempo está mesmo a passar depressa. E então Jesus Cristo, pelo seu Espírito, ele então me revelou os tempos estão mais curtos, e os tempos estão mais curtos, eu estou a abreviar os dias. E depois, como eu disse a elas, passei a elas a profecia, e começamos a conversar acerca disso outra vez, e ele então diz, é por causa dos escolhidos. E agora, amados, nós viemos confirmar o versículo bíblico que está aqui, é o sermão continua, a grande tribulação, que diz, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judeia que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E agora é aqui mesmo o ponto em que ele me falou, este versículo vem confirmar exatamente aquilo que nosso mestre revelou-me hoje pelo seu Espírito. E ele diz aqui no versículo 22, Mateus 24, versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E enquanto eu lia, ele me revelou outra vez, Ana Isabel, isto não é só para grande tribulação, isto é para antes da grande tribulação. Porque quando eu vier buscar a minha igreja, eu estou a abreviar os dias para vir buscar a minha igreja antes daquele tempo reservado para a grande tribulação. Então, por amor aos escolhidos, nós como servos de Deus, tem havido muita perseguição cerrada à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo. Muitos têm sido perseguidos de morte, são queimados, são violados, são roubados, são ultrajados, são massacrados, são debolados. Enfim, tem sido muitos crentes bons e verdadeiros, genuínos crentes, têm sido mártires do Evangelho, e o coração deles chora. O coração deles chora, e então ele está a abreviar os dias para a sua vinda. Não é só para depois da grande tribulação, porque no período da grande tribulação ele vai abreviar para que aqueles que se arrependam, aqueles que se arrependeram de não terem recebido Jesus antes da grande tribulação, não sofram mais e também não se percam, não acabam por render-se a Satanás e parar o inferno. Então ele vai nos dias da grande tribulação, naquele período ele vai abreviar os dias. Mas ele disse, Ana Isabel, é antes da grande tribulação, eu vou abreviar os dias antes da grande tribulação e depois da grande tribulação. Então, amados, Deus, Jesus Cristo, ele disse, como ladrão na noite, eu estou a voltar por causa dos meus escolhidos. Ele está a falar, por causa dos meus escolhidos, há muito sofrimento na terra. Ele diz, há muito sofrimento na terra. E amados, nós podemos estar em terra santa porque nós não temos guerra, mas nós vivemos uma guerra fria, né? Uma guerra de hipocrisia, uma guerra de conspiração, uma guerra em que o oculto trabalha de uma forma macabra e brutal contra a igreja. Eu chamo isso de crime de colarinho branco espiritual. Um crime de colarinho branco espiritual.
Nós não vemos grandes senhores, ninguém, quem vê a cara não vê o coração, mas estamos com cobras, serpentes, escorpiões, como líderes da nação, como chefes de família, como professores da escola, como serviços sociais, como médicos, em tudo, de um lado para o outro, o inimigo está a trabalhar contra os moradores da terra, e Deus, no dia em que ele vier buscar a sua igreja, todo olho verá e muitos tremerão e se esconderão, porque duvidaram, negligenciaram, escarneceram, mataram os servos de Deus, mataram, perseguiram a igreja, e vão estar vai ser um dia tão tenebroso que pessoas vão procurar mesmo de lugares para poder enfiar quando virem Jesus Cristo se manifestar nos ares, com toda a sua majestade, força, poder, rugindo como o leão da tribo de Judá. E ele me disse, Ana Isabel, todos nós temos um instinto animal dentro de nós. Eu sou o leão da tribo de Judá. Se eu rugir, a terra treme. Então, a misericórdia dele, o poder da misericórdia dele está a assegurar, está a sustentar e assegurar este rugido de abominação pela incredulidade das igrejas, pela abominação da incredulidade dos moradores da terra, que sabem claramente que Jesus Cristo existe, que ele é vivo, que ele é poderoso e ele é maior e não há ninguém igual a ele, mas mesmo assim continuam a pecar, continuam a blasfemar, continuam a escarnecer, continuam a perseguir as suas igrejas e continuam a fazer coisas abomináveis que o Senhor não aguenta mais, mas o poder da sua misericórdia e o espírito de fortalecimento